Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Segundo domingo do tempo comum, hoje é 15 de janeiro de 2023. A exemplo de João Batista, proclamamos Jesus, o Filho amado de Deus, a luz que conduz os passos da humanidade. Pondo-nos a caminho neste início do tempo comum para anunciar com nossa vida a boa nova de Jesus, fazendo a vontade do Pai. Programa Minutos do Evangelho, realização da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da Paróquia Santo Berto. Vamos iniciar nosso programa deste domingo, segundo domingo do tempo comum, com uma oração ao nosso Pai Altíssimo. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que, na verdade, acabais de dar-me. Amém. Nesse domingo, programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Vamos trazer um Momento com Maria, logo depois aqui desse início, os santos da Santa Igreja Católica, Evangelho de Nosso Senhor. Vamos estar reprisando o quadro Com a Palavra à Igreja, e hoje a gente traz uma reprise de uma conversa que a gente teve com o seu Leocádio Meneghelli, em nome do Movimento Cursilho da Cristandade aqui de Ibirama. Também teremos agenda, e alguns compromissos aí da nossa paróquia, alguns recados, alguns avisos, músicas, louvor, agradecimento, reflexão, conhecimento da fé, também da tradição da nossa igreja, aqui hoje no programa Minutos do Evangelho. Então, para iniciar, fiquem aí com uma música a Nossa Senhora, uma música mariana, e já em seguida a gente vem com o Momento com Maria desse domingo de hoje. E o Momento com Maria deste domingo, dia 15 de janeiro, a gente quer falar um pouquinho aí da ligação de Maria, Nossa Senhora, com o batismo do Senhor, que é o que a igreja celebra nesse domingo. Maria no mistério do nosso batismo em Cristo. O dia litúrgico do batismo do Senhor fecha o ciclo natalino do calendário. Encerra-se ali, no calendário litúrgico da igreja, o tempo do Natal, inicia-se então o tempo comum. Lembra o episódio bíblico narrado em Mateus, Marcos e Lucas, início do ministério messiânico de Jesus ao proclamar em público a sua divindade. Ele é o Filho amado de Deus. O profeta João Batista, anunciara a vinda do Messias, convidando o povo a se preparar. Eu batizo vocês com água, mas o Messias é mais forte que eu. Ele dará a vocês o batismo do Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Sujeitando-se ao batismo penitencial de João, Jesus, Filho amado, aniquila-se e mistura-se em público a descendência maldita de Eva, a nossa descendência. O Santo dos Santos, autor do batismo do Espírito, se faz solidário conosco, pecadores. Depois, na sua ressurreição, Jesus vence a morte, fruto do pecado, e na sua morte fomos batizados. Ele deixou à sua igreja o mandato de batizar e de ensinar. Nela, o batizado aprende a ouvir o Filho amado, como o único mediador da graça de Deus para conosco. Com a igreja, continuamos na terra a missão do Senhor Jesus. Água é o elemento natural, absolutamente indispensável à vida. A água batismal, santificada pela força do Espírito, na palavra, cria em nós a vida nova, a vida de Cristo. O sacramento do batismo é o portal de entrada no mistério insondável
de Deus revelado por Jesus. O ato batismal nos mergulha na natureza divina. Ora, a ação recriadora de Deus, visível na pessoa de Cristo, passou pela mediação materna de Maria, porque Deus assim o quis. O Verbo se aniquilou no seio puríssimo da Virgem, mesmo preparando nele uma morada digna de si. Aí se abrigou o embrião do Filho Altíssimo, palavra carne e luz verdadeira que ilumina todo homem. João capítulo 1. Não há como desconsiderar a participação da Virgem nesse mistério da graça purificadora que nos lava do pecado e inunda nosso viver da luz de Deus. Se nossa regeneração batismal veio do sangue do Cordeiro inocente imolado na cruz, restaurando e selando a nova aliança da humanidade com Deus, esse sangue era também elemento biológico herdado de Maria. Portanto, ela foi a primeira regeneradora, a primeira batizada, a primeira regenerada. Deu seu próprio sangue ao Filho antes mesmo do mandato missionário de batizar e ensinar, dado aos apóstolos. Maria também esteve lá com eles na fundação da igreja, esperando o Espírito Santo prometido lá em Pentecostes. Antes disso, sua vida à sombra do Espírito, que a engravidara, se fizera toda obediente na peregrinação da fé. Ela não precisou ser lavada com água ritual como nós. A água do seu corpo materno, no líquido amniótico que envolve e protege o embrião, foi o contato real e misterioso com o autor do seu batismo. Primeira cristã e missionária, foi sal da terra e luz do mundo, antes de todos nós. Encerrado o ciclo natalino, vão se desfazendo as expectativas do ano novo ao sopro inexorável do tempo que passa. Mas o projeto de ser filhos no Filho, selado em nós pelo batismo, é indelével e Maria nos acompanha. Nós a invocamos e nela confiamos cantando: Sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Vai conosco, Maria, nossa mãe muito amada. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Continuamos então com o programa Minutos do Evangelho desse domingo. No momento a gente vem aí lembrar os santos desta última semana, os santos da Santa Igreja Católica, de 9 de janeiro até hoje, 15 de janeiro. Vamos começar então por segunda-feira, dia 9 de janeiro. A igreja lembra o batismo do Senhor, mas também era dia dos santos Juliano, Basilissa e companheiros, e Gregório X, mártires e Papa, Gregório X, o Papa. Concluído o ciclo do Natal, a liturgia nos convida a conhecer mais plenamente Jesus. O batismo é o início da sua vida pública e da sua missão no mundo, como enviado pelo Pai para manifestar sua bondade e seu amor pela humanidade. Esse mistério realiza-se em união constante e perfeita com o Pai e o Espírito Santo. Em Antioquia, sob Diocleciano e Maximiano, celebra-se o Natal dos santos Juliano, mártir, e Basilissa, virgem, sua esposa. Esta, tendo com o marido conservado a virgindade, em paz terminou a vida. Juliano, depois de ter visto uma multidão de presbíteros e ministros da Igreja de Cristo serem queimados vivos, os quais, pela crueldade da perseguição, tinham se refugiado junto aos seus, também ele foi cruelmente torturado, por ordem do prefeito Marciano, e condenado à morte. Gregório X, o Papa, que foi Papa de 1271 a 1276, promoveu uma cruzada no Segundo Concílio de Leão, no ano de 1274. São Gregório X, o Papa. Terça-feira, dia 10, foi dia de Santo Aldo, o eremita. Uma antiga tradição nolo mostra como carvoeiro e eremita nas proximidades de Pávia Carbonária.
A inclusão de Santo Aldo nos martirológios da ordem beneditina faz supor que ele tenha sido um monge em Bobbio, no célebre mosteiro fundado no ano de 614 por São Columbano, entre o cenóbio dos orientais e a comunidade monástica criada um século antes por São Bento. A confluência dessas duas formas se acesse parece indicada pela experiência religiosa do santo eremita, que celebramos, um orante de mãos calejadas e rosto enegrecido pela fuligem das carvoeiras. Os monges irlandeses de São Columbano não tinham uma vida eremítica, no verdadeiro sentido da palavra. Cada um construía uma cabana para si, de madeira ou de pedra, onde se retirava nas horas dedicadas à oração. Depois, saía com seus instrumentos de trabalho para ocupações diárias, onde ganhava o pão com o suor do rosto. Enfim, o eremita se ausentava temporariamente dos homens para dar mais espaço à oração e povoar a solidão exterior com a agradável presença de Deus. Não se evadia da comunidade, mas contribuía para sua edificação com o exemplo de vida santa e caridade ativa. Podemos, portanto, considerar Santo Aldo como o feliz enxerto do espírito beneditino com aquele trazido pelos fervorosos missionários provenientes da ilha de São Patrício, seja na Irlanda. Então, a Irlanda, a Ilha dos Bárbaros, transformara-se em Ilha dos Santos, pelo extraordinário florescimento do cristianismo. São Columbano trouxera ao continente uma onda primaveril de nova espiritualidade. Tinha-se produzido um movimento inverso ao que levou o evangelho à ilha. Dezenas de monges e eremitas irlandeses, feitos peregrinos por Cristo, de evangelizados, tornaram-se evangelizadores. Quem tiver a oportunidade de conhecer a história da Irlanda, né, e da evangelização da Irlanda, que ela saiu a fazer, é muito bonito. Na quarta-feira, dia 11 de janeiro, dia do Papa Santo Higino. No elenco dos 12 primeiros bispos de Roma, feito por Santo Irineu, no fim do século II, Higino é o nono. Sua memória, porém, só foi introduzida no século XII. É santo muito querido pelo povo. Sua existência está fora de qualquer contestação. Sofreu o martírio na perseguição desencadeada pelo imperador Antonino Pio no ano 140. O Liber Pontificalis e o Martirológio Romano afirma que também Higino sofreu o martírio no dia 11 de janeiro, durante a perseguição de Antonino Pio. Foi sepultado junto ao corpo de São Pedro, no Vaticano. Durante seu breve pontificado, foram só 4 anos, 136 a 140, os ataques dos pagãos haviam diminuído e a igreja se viu ameaçada pela proliferação de seitas heréticas, já naquela época. Valentim e Cerdão ousaram enfrentar Roma, espalhando a heresia do gnosticismo. Os dois hereges foram excomungados pelo Papa Higino, chamado filósofo de origem ateniense. Portanto, um filósofo dirigia a barca de Pedro no momento certo, quando a perniciosa heresia gnóstica tendia a absorver a revelação divina, transformando-a em simples filosofia religiosa. Higino se esmerou assim na preservação da integridade do ensinamento evangélico. Tomando como exemplo o poderoso imperador Adriano, mexeu nas estruturas hierárquicas, instituiu as ordens menores para melhorar o serviço da igreja e preparação ao sacerdócio. Parece que se deve a ele a instituição de padrinhos no batismo. Olha quanto tempo tem isso, né? No dia 12 de janeiro, foi quinta-feira, dia de São Bento Biscobre, o abade. Com a idade de 25 anos, esse santo renunciou aos favores do rei, os viu e se pôs ao serviço do verdadeiro rei, Jesus Cristo. Abandonou tudo, casa, parentes e pátria, por Cristo e pelo Evangelho, para receber o cêntuplo e possuir a vida eterna. No ano de 653, após ter feito sua escolha, fez a primeira das 6 viagens a Roma. Era fã incondicional dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos papas. Uma vez chegou a suplicar ao Papa Agatão que enviasse o cantor da Basílica de São Pedro, o abade João, para que a liturgia e o canto romano fossem assimilados por seus monges reunidos nos 2 mosteiros de São Pedro e de São Paulo. Quando voltou da 6ª viagem a Roma, ficou surpreso com uma epidemia
que destruíra grande parte da sua obra. Morreu no dia 12 de janeiro de 690, aos 62 anos de idade. Sexta-feira, dia 13 de janeiro, foi dia de Santo Hilário de Poitiers, bispo e doutor da Igreja. Hilário nasceu no começo do século IV, em Poitiers, onde morreu em 367. Tanto Hilário como Atanásio tiveram o mesmo adversário, o arianismo, heresia que negava o dogma da Santíssima Trindade. Combateram-no com as polêmicas teológicas, discursos e escritos. Também Hilário, por ordem do imperador Constâncio, no ano 356, foi exilado para a Frígia. Ele nasceu no paganismo, mas desde cedo procurou as luzes da verdade nas várias filosofias, em particular no neoplatonismo, que mais tarde muito influenciou o seu pensamento. A procura de um sentido para a vida do homem levou-o à leitura da Bíblia, na qual achou a resposta e se converteu ao catolicismo. Nobre proprietário de terras, quando se converteu já era casado e pai de uma menina. Abre por ele muito querida. Não muito tempo depois de seu batismo, foi proclamado bispo da sua cidade natal. Antes de ir para o exílio, teve 6 anos de intensos estudos e pregação. Foi uma grande cultura teológica em defesa da ortodoxia. Humano nas vitórias e ainda mais humano e compreensível em aceitar os bispos que arrependidos voltavam ao catolicismo. No sábado, dia 14, ontem então, dia de Santa Verônica de Binasco, uma religiosa. Nasceu em Binasco, província de Milão, no ano de 1445, filha de humildes camponeses. Com a idade de 22 anos, ingressou no convento agostiniano de Santa Marta, em Milão, onde passou 30 anos de vida religiosa, servindo nos mais humildes trabalhos. A paciência dessa humilde religiosa, analfabeta, foi atingida diretamente da fonte divina. Externava profundos conhecimentos de teologia e psicologia, sem ter estudado. A todos admirava a sensibilidade que ela tinha para com as dores alheias. Não era para menos, pois a irmã Verônica estava continuamente em contato com o povo. Seu ofício era o de estender a mão de porta em porta, porém dava mais que recebia, porque repartia com todos o pão que alimentava a alma. Foi também a Roma, impelida pela Virgem, para comunicar importante mensagem a Alexandre VI. O Papa escutou-a com atenção, pois logo percebeu que estava na presença de uma santa. Profetizou sua morte com todos os pormenores. Suas profecias realizaram-se ao pé da letra. Quando soou a campainha chamando as irmãs às práticas da piedade, no dia 13 de janeiro de 1497, conforme sua própria profecia, ela morreu. E hoje, domingo, dia dos santos Plácido e Mauro, 2 monges. É impossível separar esses 2 primeiros discípulos de São Bento, pois tudo o que sabemos de ambos está contido em 2 trechos da vida de São Bento, escrita por São Gregório Magno. O primeiro trecho faz alusão à oferta pelos pais desses meninos a São Bento. Equício oferece Mauro e Plácido é oferecido pelo patrício Tertulo. O segundo trecho torna célebre São Mauro na história da ascética cristã, pela incondicional obediência, premiada com um milagre. Enquanto estava imerso em oração, São Bento percebeu, em visão, que o menino Plácido, que tinha ido buscar água num lago, por imprudência, tinha caído e corria o risco de se afogar. O santo abade chamou Mauro e lhe disse: "Meu irmão Mauro, corre, porque aquele mongezinho que foi buscar água caiu e a onda o carrega." Mauro partiu imediatamente. Correu ao lago e foi ao encontro de Plácido no meio do lago. Tomou-o pelos cabelos e o carregou à terra. Só então percebeu haver caminhado sobre as ondas, como o apóstolo São Pedro, no lago de Tiberíades. Estupefato, narrou o episódio a São Bento. Este humildemente atribuiu o prodígio aos merecimentos de Mauro. Mas o discípulo estava convicto do contrário e teve a confirmação pelo próprio colega Plácido, que disse ter tido a impressão de haver estado agarrado à capa do abade. E parecia que ele me tirava da água. Tudo o que sabemos sobre os 2 santos discípulos de São Bento, além desses trechos de São Gregório, nos vem de uma biografia apócrifa, escrita na metade do século IX. Mauro, enviado pelo seu mestre, à França, aí fundou o primeiro mosteiro beneditino, em Glanfeuil, no Anjou, que graças à liberdade do rei
difundiu-se rapidamente. Morreu no mosteiro francês aos 72 anos, depois de uma peste que levara à morte muitos de seus monges. Mais duvidosas são as informações a respeito da vida de São Plácido, que piedoso biógrafo coloca no elenco dos mártires. Segundo essa lendária paixão, São Plácido teria sido martirizado na Sicília pelos sarracenos, os muçulmanos. Esses textos, dessas histórias dos santos, é do livro Um Santo para Cada Dia, os santos da Santa Igreja Católica. Todos os santos da Santa Igreja Triunfante, roguem por nós, porque nós somos pecadores. Vamos ouvir agora a música do salmo da liturgia de hoje. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Ficamos com essa música, o programa continua. A palavra se fez carne, entre nós ela acampou. Todo aquele que a acolheu, de Deus Filho se tornou. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha ter com ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que me foi preferido, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizar em água, para ele ser reconhecido em Israel. João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu em forma de pomba, e repousou sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água disse-me: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu ouvi e dei testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Deus, fonte de toda luz, suplicamo-vos que iluminai nosso entendimento. Dai-nos um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que ouvimos para a glória de Deus, a santificação de nossas almas e a salvação do próximo. Amém. Vamos ouvir então a reflexão desse texto do Evangelho de hoje, o Evangelho de São João. João Batista dá testemunho de Jesus aplicando-lhe 3 títulos: Cordeiro de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo e Filho de Deus. A expressão Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos faz recordar o Cordeiro Pascal da libertação do Egito, e faz referência também aos cordeiros sacrificados no templo para a expiação dos pecados do povo, para a remissão dos pecados. Jesus vai exercer uma prática libertadora, tirando as pessoas da opressão do sistema injusto. Mas o sistema injusto o mandará para a cruz. Ele batizará com o Espírito Santo, não com água somente. Em tudo, Jesus age sob um impulso do Espírito Santo e, após a ressurreição, o infundirá nos apóstolos, para que continuem sua obra no mundo. Sendo Filho de Deus, Jesus nos revela o Pai e também revela o seu projeto de vida e de liberdade para todos. Reflexão do dia a dia com o Evangelho. Trago também um trecho do Catecismo da nossa Santa Igreja, no parágrafo 608. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois de ter aceitado dar-lhe o batismo como aos pecadores, João Batista viu e mostrou em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Manifestou deste modo que Jesus é, ao mesmo tempo, o servo sofredor que se deixa levar ao matadouro sem abrir a boca, carregando os pecados das multidões, e o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel na primeira Páscoa. Toda a vida de Cristo manifesta a sua missão, servir e dar a vida como resgate
pela multidão. Encerro com um trecho do compêndio do nosso Catecismo da Santa Igreja. Quero lembrar que o compêndio do Catecismo da Santa Igreja, ele foi idealizado pelo Papa Bento XVI quando era assessor do Papa João Paulo II. E o nosso Catecismo da Santa Igreja, ele foi juntado e colocado à disposição no pontificado de João Paulo II. E o Papa Bento XVI, na época o assessor do Papa, João Paulo II, tem interferência direta nessa documentação que a gente está usando diretamente, diariamente aqui no programa Minutos do Evangelho, nas reflexões das Escrituras. Muito bem, o compêndio então do Catecismo diz o seguinte, uma pergunta aqui. Como é que Cristo se ofereceu ao Pai? Toda a vida de Cristo é oferta livre ao Pai para realizar o seu desígnio de salvação. Ele dá a sua vida em resgate por muitos e, deste modo, reconcilia com Deus toda a humanidade. O seu sofrimento e a sua morte manifestam como a sua humanidade é um instrumento livre e perfeito do amor divino e quer ser a salvação de todos os homens. Muito bonito essa mensagem. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém. Temos agora como quadro, com a palavra, a Igreja Reprise, com o nosso amigo aí, Leocádio Meneghelli, do movimento da cristandade, o movimento Cursilho da Cristandade aqui de Ibirama. Muito bem, amigos em Cristo, prosseguindo com o programa deste domingo, a gente chega no quadro com a palavra à Igreja. E muita satisfação que eu trago nesse quadro de hoje, novamente o seu Leocádio. Boa tarde, seu Leocádio. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo certo. Seu Leocádio, além de ser ministro na comunidade do Ponto Chique, da Capela Nossa Senhora Aparecida, ele é um dos membros atuantes, do movimento Cursilho da Cristandade aqui da Diocese e também aqui de Ibirama, então. E tivemos no dia 26, seu Leocádio, de novembro, a Outreia, aqui na Capela São Pedro de São Paulo da Alberto. Então, eu gostaria que o senhor colocasse aqui para os ouvintes e para quem assistiu o vídeo, como foi esse dia e sei lá, faz um apanhado para nós aí do movimento desse ano, como é que foi? Muito bem, José. Na verdade, a gente tem esse trabalho dentro do movimento de Cursilho. Mensalmente, nós temos uma outreia. Uma outreia é continuar na caminhada, né? E eu, como coordenador do GED do Rio do Sul, do Grupo Executivo Diocesano, a gente sempre está acompanhando essas caminhadas. E justamente no dia 26 agora, último de novembro, nós tivemos aí a outreia da Alberja, que fechou, na verdade, todo o movimento, as atividades do movimento desse ano. E a última outreia do ano sempre é mais uma outreia envolvendo todos os grupos. Nós temos 14 grupos da Diocese do Rio do Sul. E essa outreia foi um pouco diferente, até em contato sempre com o Grupo Executivo Regional, que é de Florianópolis. Eles pediram que essa outreia fosse uma outreia marcante, um pouco diferenciada. A gente sempre faz uma outreia festiva no final do ano, né? Agradecendo até pelo ano que a gente passou e tal, e cada grupo faz uma atividade. E esse ano a gente procurou homenagear, uma pessoa diferenciada, especial dentro do movimento, dentro da comunidade, dentro do grupo, dentro lá do município onde atua, homenagear ele em função da perda ou pela pandemia, nesse período de 2 anos, ou até por uma perda, infelizmente acontece e a pessoa vem a falecer. Mas pessoas que foram diferenciadas, que tiveram um trabalho de evangelização, um trabalho de acompanhamento, um trabalho de humildade. Isso a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem esse trabalho voluntário e estão juntos. E o movimento procurou nesse dia, em cada um dos grupos, dos 14 grupos, eles escolhessem uma pessoa da região, lá da cidade, cursilista ou não, em últimos casos, se não tivesse, que eles fossem homenagear em função do trabalho que ele fez dentro da comunidade. E foi muito, muito legal,
Eu estava lá, eu vi, foi muito bonito. Era para ser uma outreia festiva e acabou sendo uma outreia... O pessoal chorava muito. Sim, a gente viu pessoas lá na hora de fazer homenagem para aquela pessoa, para outra pessoa chorando, né? Então a gente percebe que sim, chorou de tristeza, eu acho que até de alegria. De alegria pela homenagem, né? Por homenagear tal pessoa, né, dentro da comunidade. Até aqui em Birama nós homenageamos o seu Bertoldo. Lá do Ariado, né? Do Botzen, que foi aqui o grupo de Birama que acabou homenageando, né? Merecido, claro que Com sempre certeza. Foi uma pessoa muito dedicada à comunidade, era ministro, trabalhou na catequese, trabalhou e era do movimento, sempre forte, trabalhando no movimento. Então essa outreia diferente marcou esse ano, né? E esse ano também foi assim, um ano bem diferencial, viu, José? A gente saindo de uma pandemia de 2 anos sem cursilho, sem outreia, porque a questão da pandemia não podia se aglomerar e nada. E a gente começou um trabalho diferenciado, um trabalho difícil, né? Um trabalho que todo mundo teve que pegar junto, o GED. Nós temos 50 membros do GED, mais esses 14 grupos aí, cada grupo também, para o pessoal voltar, né, à atividade. Não só dentro do movimento, né? Porque a atividade o pessoal relaxou muito, na verdade. Então, e essa retomada, ela foi trabalhosa. Mas achei muito gratificante, sabe por quê? Tivemos hoje, esse ano, um cursilho com mais em torno de 130, 140 pessoas fazendo o cursilho. Novos membros. Novos membros dentro do cursilho, né? Tivemos aí a outreia de Imbuia, que foi a primeira outreia depois do cursilho. Temos 400 participantes. Nossa, nunca teve uma outreia com tanta gente. E olha, Imbuia voltou depois de não sei quantos anos que não tinha mais grupo lá e não tinha outreia. Então renovou o grupo lá de Imbuia, né, e 400 pessoas participando. Nós conseguimos também montar um grupo novo em Presidente Nereu que não tinha. Eu percebi isso lá, foi falado. Isso, né? Foi falado, né? Então também foi um trabalho desse ano, certo? Aqui em Dalberge, nessa encerramento, nós tivemos aí quase em torno de 300 pessoas participando, certo? Eu acredito que deu isso aí sim, porque vocês contaram pelos crachá, né? Mas tinha gente lá sem crachá. Inclusive também. Eu não tinha crachá, então eu estava lá também. Para isso, para nós é gratificante, porque o trabalho está sendo reconhecido pela comunidade. E, claro, a gente precisa cada vez mais do grupo estar junto. Isso é importante. Eu achei, me chamou muita atenção, fiquei a tarde inteira lá, de uma coisa, assim, que a gente não vê muito isso. Então, por isso que me chamou a atenção. A humildade dos participantes, né, o carinho, né, de um com o outro, né, parecia ser uma grande família. E ali tinha gente de toda a classe social, né, de toda a etnia, né, de vários lugares aqui da diocese, mas todo mundo confraternizando, com muito amor e carinho. Isso me chamou muita atenção, né? Quem dera a gente conseguisse trazer isso para todos os trabalhos da paróquia, né, da diocese. Sabe que o movimento de cursilho é um movimento para fora da igreja. Não que ela está... ela trabalha junto da igreja. Não está afastada. Não está afastada. Então, é um movimento de igreja, sim, mas é da porta da igreja para fora. Então, é lá na comunidade, é buscar o carisma, buscar a unidade das pessoas, trazer essas pessoas para motivar, estar junto no caminho da evangelização. E pode perceber, mesmo aqui em Birama, tá? A maioria das pessoas que estão trabalhando hoje dentro da comunidade, ministros, catequistas, CPC, grupo de liturgia, leitura, a maioria é cursilhista. Então o cursilho ele acaba trazendo as pessoas para dentro da igreja, que é um movimento de fora, mas que traz para dentro da igreja. Ou já foi. Né? Exatamente. Então muitas vezes as pessoas já foi de dentro, não está mais e acaba despertando novamente a vontade de participar e estar junto. Porque às vezes assim, a gente pensa que mas as pessoas vão sempre na igreja. Quando tu vai na igreja e tu faz alguma coisa para contribuir, nunca o suficiente, nunca é demais. Entende? Tu sempre quer fazer mais e mais. E isso traz pessoas para dentro da igreja. Muito bem, senhor Leocádio. E para 2023, quais são os projetos? 2023 o ano continua. Né? a luta continua, a gente tem projetos aí de continuar outreias todo mês, sempre o cronograma já foi elaborado.
Nós temos aí cursilho masculino e feminino nas últimas 2 semanas de julho, né? Já está programado e vamos trabalhar em cima disso. Novidades não tem? Tem porque a gente está trabalhando esse ano para que a gente consiga o ano que vem, agendado inclusive, realizar o cursilho de jovens. Essa é uma grande necessidade da Diocese de Rio do Sul. Eu participo os outros encontros, que nós temos um grupo de apoio em Itapema, cada 3 meses, o pessoal se reúne, os coordenadores da GED, para discutir como é que está o andamento, né? E todos os outros GEDs, outras dioceses, têm cursilho de jovens. Então, o Rio do Sul não tinha, e já era uma reivindicação, uma necessidade, né? E pedido do regional. Nós tivemos até um encontro no começo de outubro, ali em Blumenau, um encontro com todos os jovens dos GEDs de Santa Catarina. E mais 100 jovens. Participei lá sexta-noite, sábado e domingo. Maravilhoso, entendeu? O trabalho do jovem dentro da igreja. A gente pensa que o jovem está fora, não está não. Ele só não está tem os jovens que estão fora, eles não estão conhecendo o que é um trabalho dentro da igreja. Que não conhece. Não conhece. Então lá tem jovens lá que falam como se... não dá para entender. Assim, a gente percebe, o jovem não dá bola para a igreja, o jovem não olha, está afastado de Deus, não olha, pelo contrário. Pelo contrário. Então, isso a gente quer trazer. Já temos um grupo em Rio do Sul trabalhando para que aconteça o cursilho de jovens aqui em Rio do Sul no final do mês de outubro. Que legal. Está programado. O ano que vem. A Diocese, ano que vem. A Diocese, tanto o Dom Onésimo, ele dá muito apoio. Padre Arnaldo, Dom Onésimo, estão dando muito apoio para que se realize esse cursinho de jovens. Então, vamos fazer isso acontecer. Que bom. Se depender do GED, se depender da Diocese, vai acontecer. Claro que tem que ter um trabalho de grupos da comunidade para trazer, tem que ter gente lá, né? Vai identificando jovens de 16 a 30 anos que queiram estar nesse movimento para a gente fazer esse encontro. Com certeza. Eu vi que no sábado, lá na Altreia, tinha um grupo de jovens lá, né? Envolvido nos trabalhos, e fizeram uma apresentação também, crianças também, né? Sim. Fizeram um trabalho com as crianças lá, muito bom, muito importante e muito necessário. E para encerrar, seu Leocádio, eu só queria perguntar para o senhor o seguinte: existe dentro do cronograma, dos projetos, do movimento de cursilho da cristandade, o objetivo de, dentro das paróquias, auxiliar a formação daquelas paróquias que não têm ainda as pastorais, tipo pastoral da juventude, pastoral da família? Na verdade, assim, a questão de pastorais é um movimento da própria paróquia, da própria comunidade que sente a necessidade de uma pastoral. O cursilho é um dos, não é pastoral, mas é um movimento. Sim, então, claro, havendo necessidade dentro da paróquia, o cursilho vai poder ajudar, vai tentar fazer algo para que se crie, se monte novas pastorais, porque é uma forma de trazer a comunidade para dentro. Eu perguntei isso porque, especificamente a nossa paróquia, eu sei que tem outras também, mas a nossa paróquia, ela está defasada nesse sentido, né? Ela está perdendo há muito tempo essa oportunidade de formar essas pastorais. Então há uma grande necessidade, e eu sei também que é um anseio da própria diocese, que as paróquias tenham essas pastorais para edificar e fazer os trabalhos acontecerem. Olha, José, isso é um processo, tá? Não depende só de pessoas que estão fora, dentro do cursilho. Eu acredito que tem que ter impulsionar através do padre da região, trazendo, motivando, porque não se consegue de uma hora para outra. E as pessoas, infelizmente, ainda olham o padre como sendo a referência do caminho da igreja. Então, claro, mas tem que haver um movimento em conjunto, né? Sim. Com o pároco, com o padre, para que as coisas comecem a acontecer. E assim, para que haja necessidade. E fazer por fazer não adianta. Não, né? Então, eu acho que assim, o cursilho está aberto para isso aí. Tanto é que o cursilho está participando dentro da própria paróquia aí, o curso de noivos. Sim, eu sei. A gente já trabalha em cima disso, a gente faz a programação, 2 cursos por ano. Isso já é um encargo do movimento de cursilho, né? Claro que a gente está sempre junto, né? Para poder, precisa ter mais uma pastoral, precisa ter mais isso, fazer aquilo. O que podemos fazer? Como a gente traz as pessoas para dentro ali? É um trabalho em conjunto. Né? Mas ano que vem eu acho que tem bastante projeto aí, né? Com certeza. Bastante possibilidades, né? E às vezes
a gente precisa dar uma provocada na coisa para a coisa acontecer. Exatamente. Então vamos estar aí provocando. Estamos aí para Ok? isso. Estamos aí para isso. Seu Leocádio, eu deixo com o senhor agora as palavras finais aí, que o senhor quiser. Olha, eu agradeço ao José, que sempre está disposto a nos questionar sobre isso, e estou à disposição, viu, José, quando precisar. E dizer o seguinte, ó, o movimento está à disposição da comunidade, precisamos da comunidade para que esse movimento crie corpo cada vez mais. Os nossos projetos para o ano que vem estão aí, cursilhos, né? Grupos de jovens, precisamos ter o cursilho de jovens, mas depende muito de quem? Dos próprios grupos fazer um trabalho lá na base e incentivar. Então, contem conosco sempre, que a gente vai estar sempre junto para poder acontecer nossos projetos. Beleza, então. Para nós encerrar, nós estamos aqui na Capela Nossa Senhora Aparecida. Vamos fazer uma oração à Nossa Senhora, pedindo a ela que continue orientando esse movimento tão bonito aqui dentro da nossa paróquia e da nossa diocese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O programa continua. Chegamos no fim do programa Minutos do Evangelho desse domingo, dia 15 de janeiro, onde se recorda o batismo do Senhor, né? E uma data muito importante para todos nós católicos, que somos também batizados. Falamos da agenda aí da nossa paróquia, eu já venho falando sempre, né, que janeiro não tem celebração. A última missa foi na matriz foi dia 9, né, então agora até o final do mês não haverá mais celebração de missa aqui na paróquia, né, e fica aí então a cargo das capelas, das comunidades, celebração da palavra, né, no seu momento ali, principalmente aquelas comunidades que têm o Santíssimo, né, no seu sacrário, que devem estar celebrando a palavra, então. Mas aquela comunidade que, de repente, não tem ministro e não tem o Santíssimo no sacrário, pode e deve também celebrar a palavra, apenas não vai ter distribuição da comunhão, né? Mas um catequista ou alguém da comunidade, ele pode fazer, sim, a celebração da palavra. Quero lembrar que 2023, né, é o ano vocacional do Brasil, o terceiro ano vocacional do Brasil, que está aí em trâmite, né? Então, vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Jesus nos chama, atendamos seu chamado. A gente quer sempre colocar aqui em oração, né, e peço que cada um de nós aí que faça as suas orações no dia a dia, coloque também em prol das vocações aqui na nossa paróquia, né, para despertar vocações de leigos, né, para o trabalho nas comunidades, que é muito, muito importante, né? Catequista, ministros, né, pessoal do CPC, pastorais, que a gente não tem as pastorais formadas aqui na paróquia, que precisa e necessita formar essas pastorais, né? Vamos ver se desperta aí também dentro do movimento Cursilho, né, essas vocações que a gente tanto precisa aqui para atender essas necessidades da paróquia. Mais uma vez, quero lembrar o dízimo, né? O dízimo é uma doação ou uma oferta, né, de uma parte da nossa renda para o serviço da igreja, para o serviço de Deus. Desde a antiguidade, Deus ordena ao seu povo que dê uma parte de tudo o que ganhe para dar de volta ao Senhor. É um mandamento antiguíssimo da igreja. Podem procurar aí no Antigo Testamento, vocês vão encontrar em várias e várias passagens. E esse mandamento ainda está em vigor nos dias de hoje. Também estão abertas as matrículas para a catequese da pré-comunhão e para a crisma adulta. As matrículas iniciaram já em 16 de novembro e vão até o dia 15 de fevereiro. Pessoal, não vão perder a data. 15 de fevereiro termina o prazo. Na Secretaria Paroquial, né, para a crisma adulto. E com os catequistas, né, lideranças nas capelas para a pré-comunhão. Então, esse prazo que eu dei aí é para toda a paróquia. A Secretaria da Paróquia vai voltar a atender dia 23 agora de janeiro,
né, e está de férias por enquanto, né? Dia 23 de janeiro, a Ivonete estará de volta ali para atender a comunidade. Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e reprise, às 7 da noite. Aos domingos, sempre meio-dia. O programa tem em torno de 1 hora de duração. Normalmente passa um pouco. Aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Quero aqui publicamente agradecer o Ralph Miller, né, que está dirigindo aí a rádio comunitária, sua esposa Elenir, que estão sempre aí nos auxiliando nesse nosso trabalho aí do programa Minutos do Evangelho. Também ele ajuda também aí nas redes sociais, a gente está divulgando esse trabalho. É muito bom de poder contar com pessoas assim, que estão aí à disposição para auxiliar na evangelização. Quero agradecer também as 2 empresas aí que também colaboram com o programa Minutos do Evangelho, que é a Automecânica Fossa, né, a Autopeças Fossa, a Autoelétrica Fossa ali, do Ari Fossa, nosso amigão, e também o Posto Escurcel, do Valdomiro e da Salete, que estão aí sempre nos apoiando nesse trabalho de evangelização aqui na rádio comunitária, também nas redes sociais. Vamos encerrar o nosso programa deste domingo com uma oração. Ó Santo Mauro, fiel filho de São Bento, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela virtude da obediência andastes sobre a água e não afundastes, que pela fé na cruz de Cristo e por tua ardente caridade curastes cegos, aleijados, mudos e todos os que a vós recorriam saíam aliviados de seus fardos. Hoje recorramos a vós, Santo Mauro, e assim como São Plácido, em apuros, se afogando no lago, peçamos socorro. Assim como São Plácido, agarrai-nos pelos cabelos e colocai-nos num lugar seguro, que nossos pensamentos, palavras e atos andem sempre pelas margens tranquilas e seguras da vontade e da graça de Deus. Amém. Por intercessão de São Mauro e São Plácido, desça sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre nosso trabalho, sobre nosso projeto, as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom final de domingo, seja um domingo abençoado, que também seja uma semana abençoada e frutífera. Vamos ouvir a nossa última música do programa de hoje. E não se esqueça, amanhã, segunda-feira, meio-dia, programa Minutos do Evangelho.